Seria um demônio no quarto da minha mãe? Ai, credo. Ah, tá tudo certo? Tem música? Eu tô falando tudo isso? Não, tem música. Olá, Ana. Olá, assombrados. Tudo bom com vocês? Ana, eu sou o fulano e hoje mandei um relato que aconteceu com a minha mãe. Os nomes já estão trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada, fulano. Bem, na casa da minha bisavó sempre foi cheia de coisas. A casa da minha bisavó sempre foi cheia de coisas sobrenaturais. Dizem pra mim que eles tinham uma vizinha que era bruxa. Nessa época moravam na casa minha bisavó, que podemos chamar de Teresa, minha mãe Alice, meu vô João, minha avó Ana e meu tio Pelé. Bem, minha mãe conta que sempre se sentiu observada naquela casa e que a casa tinha uma energia negativa. Até que um dia minha mãe conta que ela estava deitada para dormir e só os adultos estavam acordados. E ela diz que escutou uma voz dizendo: "Ei, Alice, olha para mim, olha." E ela não olhou e a voz repetiu: "Olha para mim." A minha mãe disse que na hora começou a fazer algumas orações e aquela voz disse: "Você acha que isso vai te ajudar? Ah, não vai. Olha para mim agora." Na hora, minha mãe se lembrou da oração de São Bento e começou a fazê-la. Minutos depois, ela se levantou e disse à minha avó Ana que não estava conseguindo dormir. Eis que meu tio vem correndo da cozinha todo arrepiado e diz: "Mãe, tem algo lá." A minha bisavó então vai checar o que era e volta arrepiada do mesmo jeito. E todos vão ver. Só que a minha mãe não viu, pois os meus avós a seguraram para ela não ver o que era. E depois ela diz que só lembra da minha bisavó jogando sal nos cantos da casa. Desculpa se o relato ficou grande, imagina! Um beijo para vocês, manda um beijo para Presidente Prudente, um beijo para a galera de Presidente Prudente. Mas peraí, agora fiquei curiosa também. Ninguém perguntou o que tinha lá na cozinha. Teu tio não sabe, o tio não sabe, a avó, ninguém sabe. Para contar agora o que foi que estava lá. Ficamos todos curiosos agora. O que será que eles viram? Credo. Vamos ler mais um relato, quanto podemos. Deixa eu ver esse aqui que eu... Brigando é um relato? Esse daqui é o nome de um relato? Ou faltou escrever alguma coisa? Epa. Não, é o nome de um relato. Brigando. Oi, Ana, tudo bem? É uma moça, acho que nos conta. Continuando os relatos dos acontecimentos comigo, enquanto estava escrevendo o relato do cachorro em forma de anjo, me recordei de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Então vamos começar do início. Eu estava de férias de julho e pelo fato dos meus pais trabalharem e minha irmã mais velha estar viajando com o namorado, atualmente marido dela, eu estava sozinha em casa. Era por volta das 10h50 da manhã e eu estava sentada na sala assistindo desenho e tomando café da manhã. Meus pais costumavam ir para casa almoçar e chegavam ao meio-dia. Eu estava sentada vendo televisão, concentrada no desenho, quando de repente entrou pela porta de correr 2 cachorros de porte médio, brigando feio. Levei um baita susto e fiquei em pé no sofá. Eles brigavam feio. No meio da briga, trombaram na mesinha de centro, que acabou quebrando o vidro. Foram em direção à parede onde estava a televisão encaixada no suporte e, ao baterem na parede, com o impacto, a televisão tombou para frente e caiu em cima deles. Só que ao tocar no chão, os cachorros simplesmente desapareceram. Num piscar de olhos, eles estavam lá e no outro não. Minutos depois, eu ainda em estado de choque, meus pais entraram pela porta e viram a bagunça que estava na sala. E eu expliquei o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. Como resultado, fiquei de castigo 5 meses sem sair na rua. 5 meses sem sair na rua? Pouca castigo bom, hein? Olha! Sem ter...
O castigo foi 5 meses sem sair na rua, sem televisão, porque a televisão que estava no meu quarto eles pegaram. Era de casa para a escola, da escola para casa. Perdi muita coisa, inclusive um passeio da escola para o Cristo Redentor. Nunca mais eles apareceram, graças a Deus. E até hoje os meus pais acreditam que fui eu que quebrei a mesa e a televisão. Beijos, Ana. Obrigada por ler os meus relatos. Significa muito para mim. Queria saber se mais alguém já passou por isso. Depois de algum tempo, eu fui num centro espírita perguntar o que eram aqueles cachorros. E eles me falaram que eles eram um demônio e um anjo. Que o demônio tinha ido lá para me fazer mal, mas o anjo estava lá para me proteger. Tem um relato recente sobre paralisia do sono e a música que toca na hora dos relatos. Conta aí, que agora eu quero saber, hein? Ia! Dois cachorros que entram brigando, faz um regaço. É essa aí. Derruba a TV. E some. Filha da mãe, depois eu sei que fica de castigo ainda. Oi. Tá fluindo. Tudo ok. Depois você falou que não vai mais sortear o livro. Tá vendo? Coceira, pernilongo picou você aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Amor de mãe é eterno. A moça que nos conta esse relato diz que quem contou isso para ela foi a sogra dela. Então a sogra dela tinha uma irmã chamada Vera. E a Vera tinha 3 filhos, todos meninos, sendo todos com menos de 10 anos de idade e o mais novinho tinha 3 anos. E ele ainda fazia xixi na cama. Mas Vera era uma mãe muito amorosa, muito compreensiva e nunca nem brigou com o menino por conta disso. Jamais bateu ou maltratou o garoto por ele fazer xixi na cama. Pelo contrário, ela dizia que ele ainda era pequeno e quando ele crescesse um pouco mais, ele ia parar de fazer xixi. E Vera engravidou novamente. Só que o parto foi muito complicado. E ela e o menino, pois era outro menino, acabaram vindo a óbito. E ela conta ainda que a sogra dela, nessa época, estava um dia orando no quarto dela e teve uma visão. Ela viu na frente dela um caixão grande e um pequeno. E alguns dias depois veio a notícia do falecimento da irmã dela e do bebê. E o marido da Vera casou rápido. Um mês depois do falecimento da esposa, ele já tinha casado de novo. Segundo ele, fez isso para ter alguém para cuidar dos meninos. E ele se casou com Marta. Uma mulher que assim, não era bonita, mas era direita. E era bem caprichosa com os afazeres da casa. E lembra do menor das crianças, o mais novinho de 3 anos que fazia xixi na cama? Pois é, ele passou a apanhar de Marta toda vez que acordava e tinha feito xixi. E ela xingava ele de porco fedorento, que por culpa dele a casa fedia a urina. Só que uma noite, Marta estava deitada em sua cama e quando abriu os olhos, deu de cara com Vera em cima dela. E Vera colocou as mãos em seu pescoço, apertando com força e dizendo: "Não bata mais no meu filho por ele fazer xixi na cama. Deixe o meu filho em paz." Certíssima, eu grudava na goela e dava um tapa na cara ainda. Até que Marta conseguiu se levantar e a Vera não estava mais no quarto. Bom, depois disso, nunca mais Marta bateu no menino. Pelo contrário, começou a tratá-lo muito bem. E ainda trata, até hoje. Depois de muitos anos. E vamos ao relato. Olá, Ana e assombrados, espero que esteja tudo bem com vocês. Venho por meio deste contar pequenos relatos que aconteceram comigo. Bom, meu nome é Fulana, tenho 21 anos e peço desculpas se houver algum erro de português e se houver nomes, os mesmos estarão trocados. Primeiro relato, o livramento que Deus me deu.
Eu sou batizada na igreja católica por minha família ser católica, menos o meu pai, que é evangélico. Eu tenho muita vontade de começar a frequentar os cultos, porém eu sou muito curiosa em relação às outras religiões, o que acaba se tornando um receio, já que geralmente eles não acreditam em espíritos e essas coisas. Bom, eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair de casa. Atualmente eu moro em Buenos Aires porque faço faculdade aqui. E um dia foi revelado na igreja em que o meu pai vai que Deus tinha me dado um livramento, pois uma pessoa na rua iria me pedir ajuda e eu iria ajudar. E no momento em que eu fosse ajudar, essa pessoa me jogaria dentro do carro e sumiria comigo. Agradeço a Deus por ele ser tão bom. Segundo relato, seria um anjo? Eu sempre atravesso a rua quando o sinal está aberto para os pedestres. Não importa se não está passando nenhum carro, eu sempre espero. Sexta à noite, estava saindo da faculdade e indo para minha casa. E quando eu estava atravessando a rua, surgiu um carro do nada e o motorista jogou o carro para cima de mim, acelerando muito. Se era uma brincadeira, não tinha graça alguma. E Ana, o carro bateu apenas na minha mochila e a roda encostou no meu pé. O que não faz sentido, porque não tinha como eu sair da reta do carro e pela velocidade não tinha como a roda só encostar no meu pé. Será que um anjo me ajudou naquele momento? Eu acredito que sim. Mas a grande questão é por que o cara avançou com o carro em cima de você? Louco ou o quê? Terceiro relato, de quem era aquela voz? Como eu relatei acima, eu faço faculdade e naquele mês eu teria uma prova muito importante. Eu sou uma pessoa muito esforçada, porém eu estava com medo e bastante preocupada em relação àquela prova. Orei a Deus pedindo ajuda e pedi aos meus pais que orassem pedindo ajuda por mim também. Seria uma prova de múltipla escolha e no momento da prova, em algumas questões, alguém falava comigo para mudar as alternativas. Era um sentimento tão forte que não precisava da voz dizer qual alternativa marcar. Eu sabia só de olhar para a questão. De quem seria essa voz? Quarto relato. Eu sou extremamente apegada à minha avó por parte de mãe. E na família da minha mãe são 14 irmãos. Porém, 5 deles eu não cheguei a conhecer. Somos do interior de Minas e na década de 70, 80, os meus tios eram jovens. E alguns deles buscavam lenha na serra para minha avó usar no fogão a lenha. Um certo dia, o meu tio Luciano falou com a minha avó que ia na serra buscar lenha e a minha avó não queria deixar. Ela estava com uma intuição forte, falando que não era para deixar ele ir. A avó cercou ele o dia todo, mas quando ela virou as costas e se prendeu a alguma tarefa, o meu tio saiu e foi para a serra. Estava ficando tarde e o meu tio ainda não tinha voltado para casa. Minha avó estava louca de preocupação e pediu para alguns dos outros filhos irem atrás dele e saber por que ele ainda não tinha voltado. Sabe como é a intuição de mãe, né, Ana? Meu tio Luciano escorregou e bateu a cabeça em uma pedra. Meus outros tios o encontraram morto. Minha mãe era muito apegada a esse irmão e a imagem dele machucado e no caixão não conseguia sair da cabeça dela. E então ele apareceu em sonho para ela e pediu para que ela não lembrasse dele assim, mas que lembrasse dele bem e feliz. Em um domingo deste ano, eu estava na varanda da casa da minha avó com o meu caderno de desenho, quando veio a imagem do meu tio Luciano em minha mente, vestido com um terno branco, e ele levantava a cartola como se estivesse me cumprimentando. Como eu disse acima, eu não conhecia alguns dos meus tios e eu nunca vi uma foto do meu tio Luciano. Então, como eu sabia que era ele? Será pela ligação que ele tinha com a minha mãe? Porque a minha mãe e eu somos muito próximas, a ponto só de olhar e saber o que a outra está sentindo. Bom, eu não sei, eu só sabia que era ele e espero que ele esteja bem onde estiver. Quinto relato. Aconteceu quando eu estava ouvindo os relatos do dia de finados. De uns tempos para cá, o meu pai tem comentado que sempre está sonhando com o meu avô, o pai dele. Na minha opinião, o meu avô quer dizer algo, mas meu pai não acredita muito nessas coisas.
No relato, o rapaz conta que sentiu uma enorme necessidade de achar o túmulo da tia dele, e enquanto eu escutava o relato, veio à minha mente a imagem em que eu estava parada em frente ao túmulo do meu avô e dizia: "Oi, vô". Será que isso tem ligação com os sonhos do meu pai? Às vezes ele está querendo que você vá lá ou que faça uma oração ou acenda uma vela, não sei, mas às vezes está tentando entrar em contato de alguma forma. Sexto relato. Eu e os meus sonhos. Talvez esse seja o maior dos relatos que te escrevo nesse momento. Eu não sei se eu tenho mediunidade, mas eu geralmente sei o que as pessoas estão sentindo só de olhar ou de ficar perto. Eu sinto a energia de um lugar mudar quando chega alguém, mas geralmente eu só sinto isso quando muda para pior, a ponto de me sentir incomodada e querer sair logo dali. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Talvez seja por isso que escolhi o curso que faço. E que, apesar de sempre estar enfrentando coisas difíceis demais, eu ainda não tenha desistido. Eu acredito muito em sonhos e que na maioria das vezes eles querem dizer algo, porém eu não sei interpretar. Então muitas vezes eu fico confusa e sem saber por onde começar. Primeiro sonho. Como eu relatei, o meu pai é evangélico e na igreja que ele vai, tem uma mulher que se chama Girassol, que eu tenho uma ligação muito forte. Eu não entendo a nossa ligação, mas é incrível como o abraço dela me faz tão bem e ficar perto dela me traz conforto. E o primeiro sonho que relato foi com ela. No sonho, eu subia ao morro em que a casa dela fica e me acompanhava um anjo. E quando a chamamos na porta da casa dela, o anjo a entregou um pacote muito iluminado. E tudo ao redor se iluminava com esse pacote. E ela estava sorrindo e estava muito feliz. Contei o sonho ao meu pai e dias depois ele comentou comigo que Girassol recebeu uma notícia muito boa. Uma notícia que ela já esperava há algum tempo. Segundo sonho. O segundo sonho foi com a igreja da Girassol. Não me lembro desse sonho com detalhes, mas me recordo de um carro entrando dentro da igreja e atropelando alguém. Também contei esse sonho ao meu pai e dias depois ele me contou que no culto Deus deu o livramento de um atropelamento a uma irmã da igreja. O meu pai tem um dom, mas ele ora pedindo a Deus para não desenvolver, e acredito que o meu pai saiba de algo que não quer me contar, porque ele sempre fica curioso para saber os meus sonhos. A Girassol sempre ora por mim, e geralmente ela que interpreta os meus sonhos. Eu realmente não entendo a ligação que nós duas temos, mas um dia o meu pai foi para o culto e ela, sem saber de nada que estava acontecendo comigo, falou para o meu pai: "A fulana tá passando por muita coisa lá, né? Deus me contou e disse para ela ficar tranquila que logo isso vai passar." E realmente passou. Ana, como eu disse, eu passo por muitas coisas difíceis, mas sigo na esperança e com fé que no final vai dar tudo certo. Eu sou muito grata a Deus pelos pais que eu tenho, são seres humanos maravilhosos e para mim os melhores pais do mundo. Agradeço por contar os meus relatos e peço desculpas se houver algum erro ou se algo ficou de difícil entendimento. Sou uma grande fã e estou sempre assistindo os relatos, seja ao vivo ou gravado. Um grande beijo e que Deus continue nos abençoando e nos cuidando. Um beijo para você, muito obrigada pelos relatos. E deixa eu anotar aqui. Coisas que quebram, mas não quebram. Olá, assombrados, meu nome é fulana, tenho 22 anos, sou de tô falando agora é Fortaleza, lá. Sou de Fortaleza, no Ceará, e eu te amo, Ana Paula, um beijo pra você. Enfim, minha família é cheia dos Paranauê paranormal.
Mas um relato que eu resolvi mandar para vocês é algo que sempre me deixou encucada, sabe? Então, eu era criança, tinha uns 7 ou 8 anos e costumava ficar na rua até tarde com a minha mãe, minha avó de consideração e com algumas tias brincando de adedonha. Não sei o que é isso, adedonha. Em frente à casa dessa minha avó de consideração. E lá em frente tinha uma casa em construção. Estava quase terminada já, faltando apenas reboco e piso, eu acho. E sempre que a gente sentava para brincar, quando chegava em determinado ponto da noite, escutávamos barulhos vindo da casa. Eram barulhos de telhas e tijolos quebrando, como se alguém estivesse quebrando todo o material lá dentro. Nessa hora, ficávamos com medo e cada um se dirigia à sua casa. No outro dia, quando meu primo ia checar, porque a casa era de um primo, não tinha nada quebrado e nem sinais de arrombamento. E isso perdurou por muito tempo, até que a construção findou. Eu ficava com medo, mas acreditando sempre que eram bichinhos que faziam os barulhos. Só que certo dia, eu e minha mãe estávamos tomando banho de chuva em frente a um cemitério que tinha perto da nossa casa. Eu já tinha uns 11 ou 12 anos e não tínhamos medo, pois morávamos lá fazia tempo, já éramos acostumados com o cemitério. Lembro com riqueza de detalhes daquele dia. Era umas 10h30 da noite. No momento que passamos ali em frente, veio um vento muito forte que bateu nas minhas costas e arrepiou minha espinha, pois estava sem blusa, porque eu ainda era garoto. Tinha umas grades no cemitério e uns pés de jambo, cujos galhos encostavam nas grades. E com aquele vento pareciam que iam derrubar as grades. De repente começou a soar vários sons juntos, mas que eu soube distinguir todos. Além do som do vento forte, um forte barulho como se o portão de grade estivesse batendo. Nesse momento me agarrei com a minha mãe e não tive coragem de conferir se o portão de fato estava batendo. Paralisamos ali e escutamos um barulho como se muitas pessoas estivessem correndo e gritando para fora do cemitério. Foi aí que criamos coragem e apressamos o passo e escutamos um barulho de tijolos caindo. Quando olhamos para trás, os tijolos que estavam empilhados tinham caído todos no chão. Não restou um tijolo em pé. Ficamos apavoradas e corremos para casa. O mais estranho foi que no outro dia eu levantei para ir à escola pela manhã bem cedo, mesmo horário que os funcionários do cemitério começavam a chegar, mas quando passei lá em frente, os tijolos estavam todos no lugar. Era impossível que tivessem colocado no lugar tão rápido, pois eram muitos, uns 2.000 tijolos. Isso me intriga até hoje. Se eu estivesse sozinha, acharia que estava louca, mas minha mãe também viu tudo. O que será? Será que os espíritos têm algo contra tijolos? Algumas pessoas me falaram que é porque tijolos lembram a solidão da cova. Mas vai entender, né? Obrigado por ler meu relato. Tenho mais um monte para contar. Então, manda pra gente. Um beijo pra você. Eu acho que não é nada contra tijolos em si, mas sei lá, algum tipo de fantasma que destruidor. Mas não tá destruindo. Então, eu não sei como que é esses lances. Se acontece realmente ou acontece só na nossa mente, na mente de quem tá olhando, não sei. Deixa eu dar mais uns beijinhos. O Maima. Fui avisado do afastamento do presidente Collor por psicografia. Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. O canal, que já era bom, ficou ainda melhor com o Matheus ao vivo de tarde. Muito obrigada. Bom, pode ler o relato tranquila, porque não terá nomes, exceto do ex-presidente, cujo relato se refere. Eu serei o fulano. Muito obrigada. O fato que vou relatar ocorreu no final do ano de 1991. Na época, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 47.
Sou o mesmo que enviou o relato de como a minha mãe soube da gravidez por meio de um contato extraterrestre. Acredito que, como ela tinha o dom, eu acabei herdando. Ela psicografou isso, o contato extraterrestre, né? Foi psicografado e ela, nesse relato, assim, ela nem sabia. Eu acho que ela não era totalmente alfabetizada, uma coisa assim. Ela não sabia escrever, pelo menos daquela maneira, tão bem escrita. E aquilo veio para ela, ela escreveu, e ainda falando a respeito de que eles não iriam aparecer, porque isso seria prejudicial ao bebê, tipo, porque ela estava grávida. E ela, tipo, eu tô grávida? E realmente estava. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, eu acredito que como ela tinha esse dom, eu acabei herdando. Só que eu não desenvolvi. E o fenômeno da psicografia acontece comigo esporadicamente, mas em todas as vezes que aconteceu, eu tive algum tipo de confirmação. E esse relato fala da primeira vez em que eu psicografei. Na época, eu estava namorando a minha esposa. Nos casamos em 93 e fomos convidados a ir a uma reunião da casa de um ex-membro daquela fundação que o meu pai havia criado para estudar astronomia e, posteriormente, ufologia. Chegando lá, fomos bem recebidos e aos poucos foi chegando gente. Acredito que devia ter umas 15 pessoas. Todos os presentes, exceto eu e minha esposa, sabiam o motivo da reunião. Era um encontro anual de previsões para o ano seguinte. Eu não me lembro da data correta, mas lembro que era perto do final do ano. Cara, isso aconteceu há quase 30 anos. Pois é, na hora que a gente para pensar, já faz 30 anos. Bom, confesso que não fiquei muito à vontade. Eu não curto muito esse lance de previsões. Sobretudo quando é forçada uma situação. E eu nem fazia parte do grupo. Eu não era médium, pelo menos eu achava que não. Para mim, era só uma reunião para falar das coisas do passado, época em que eu era muito pequeno e não me lembrava de nada. E rolou mesmo esses papos, mas em dado momento começaria a reunião mediúnica. E já que eu estava na chuva, né? Então era para se molhar. Foram distribuídas pranchetas, papel e caneta para todos. A luz ambiente foi diminuída, foram feitas preces e em seguida começamos a tentar captar alguma coisa. Tentei esvaziar a mente, mas isso é coisa que tem que ser praticada, né? Porque na hora em que você não quer, é que aparecem os mais variados pensamentos. Pois é, já tentei isso, aí começa a aparecer só porcaria na cabeça. Gente do céu, eu preciso esvaziar a mente. Aí vem cada coisa, eu falei, ai meu Deus, não consigo, gente, é uma dificuldade. Bom, não demorou muito e comecei a ouvir o povo escrevendo coisas aqui e ali e na minha cabeça não vinha nada. E eu nem sabia o que deveria vir também, né? Passou um bom tempo. Havia horário de início e fim da sessão. E já estava ali próximo do término da sessão quando um pensamento começou a se formar na minha mente. Só que era algo completamente inesperado. Antes de explicar o que foi, vou falar um pouco do processo em si. Algumas pessoas ouvem e até podem ver alguém ditando coisas. Outras simplesmente desligam e fazem tudo de forma inconsciente. Mas a grande maioria, como eu, recebe um fluxo de pensamento que pode se confundir com os seus próprios pensamentos. Somente a prática permite distinguir uma coisa sua de uma coisa vinda de uma fonte externa. Uma das coisas é que quando se tem alguma prática, é a grande velocidade desse fluxo que é tão rápido que você pode escrever dezenas de páginas sem parar. Outra coisa é o assunto ser de uma natureza desconhecida do médium ou ainda ser confirmado de alguma forma. Bom, comigo começou uma ideia de que, a partir da metade do ano seguinte, de 1992, uma série de acontecimentos levariam ao afastamento do presidente Fernando Collor de Mello da presidência. E ficou nisso, mais nada. Nenhuma informação complementar, nenhum outro assunto diferente, só isso.
Aí eu comecei a racionalizar. Eu não vou escrever isso. O cara é novo, faz Cooper com os jornalistas, a saúde dele é boa, né? Tipo, o presidente na época, né? O Collor. O cara é novo, ele faz Cooper com os jornalistas, a saúde dele é boa, ele tá com a popularidade em alta, se elegeu com o papo de acabar com a corrupção, era o caçador de marajás, os caras que tinham altos salários no governo. Enfim, nada indicava uma mudança assim, só se fosse um acidente. Aí eu parei as divagações e vi que o tempo estava acabando e eu só tinha aquilo para mostrar. Então ia ser isso mesmo. E escrevi. Pronto, a sorte estava lançada, pensei. As luzes se acenderam, foram feitas as preces de encerramento e começou a leitura das mensagens. O líder do grupo foi falando com o povo mais antigo e um a um lia o que havia recebido. Inundações, quedas de avião, fenômenos naturais, a maioria, como sempre, sem um local definido, ou se tinha local, não tinha data definida. Uma ou outra coisa mais precisa, e assim foi. Só que ninguém entre os veteranos falou nada semelhante ao que eu havia recebido. Minha esposa havia recebido uma imagem que ela desenhou. Essa não é bem a praia dela. Mas nós não recordamos o que foi que ela desenhou. E chegou a minha vez. Eu li e quando eu olhei, eu li o que eu escrevi e quando eu olhei, estava todo mundo me olhando tipo, que porcaria é essa que esse garoto tá falando? Aí aconteceu algo engraçado. A filha do líder do grupo, que na época devia ter uns 15 anos, que também participou da reunião, ela disse que havia recebido isso, mas ela não quis escrever. Acredito que pelos mesmos motivos que eu. Aí eu já me senti melhor, eu não estava doido sozinho. Tudo terminado, nos despedimos e cada um foi para sua casa. E com o tempo eu me esqueci do assunto. Até que no ano seguinte, conforme foi recebido, começaram os escândalos. O povo pintou a cara e foi para as ruas. E em dezembro de 92 saiu o impeachment do Collor, coisa que eu nem sabia que existia. Eu soube depois que o líder do grupo mantinha num mural as mensagens recebidas nas reuniões de previsões e quando alguma se confirmava, ele pegava a confirmação, normalmente uma reportagem de jornal, e colocava junto. E o mesmo foi feito com a minha psicografia. Eu creio que a espiritualidade presente no local deveria trazer as notícias. E aí cabe aos médiuns sintonizar com um ou com o outro e captar as informações. Mas nossas limitações não nos deixam ouvir as coisas direito. E quando ouvimos algo, ainda distorcemos as coisas. Só o treino e a dedicação podem corrigir isso. Eu fiquei bastante grato por ter podido receber a mensagem e principalmente por ser algo real e não um devaneio da minha cabeça. Mais tarde, ao longo da vida, eu recebi outras mensagens e pude aprender a distinguir quando é uma coisa externa, mesmo não tendo me desenvolvido. Pude distinguir quando é uma coisa externa, mesmo não tendo me desenvolvido, mas esses ficam para um próximo relato. Um grande abraço em você, Ana, no Mateus, em seus filhos, nos pets e que Deus abençoe cada dia mais esse canal maravilhoso. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui agora só para mim. Ok, Vitória. Obrigada, Pepe. Obrigada, Capê. Bom, muito obrigada pelo relato. É interessante, né, esses negócios, que muitos recebem ou acham que recebem, ou talvez não consiga distinguir quando é coisa da sua cabeça ou quando é externa, né? Coisas que acontecem. A gente vê muitas previsões. Fala, não, ano que vem, tal artista, eu não sei, tal coisa vai acontecer. Aí não acontece nada, né? Aí uma coisa acontece, outra... Então, talvez seja essa confusão que ele diz aí de saber o que realmente está sendo passado e o que talvez seja algo da nossa mente, né?
Não sei, mas que aconteceu, aconteceu. Como ele diz aqui. Outra chave fantasma. Acho que some, né? Não sei, vamos ver. Olá, Ana, sou fulana e moro em Queimados, Rio de Janeiro, e tenho 22 anos. Já mandei outros relatos para vocês. Mas ao ver um relato, o da chave fantasma, recordei que aconteceu algo muito parecido comigo também com chave. Bem, Ana, não sei quanto tempo aconteceu isso, mas eu creio que eu tinha uns 14 ou 15 anos. Bem, eu andava com um chaveiro com 3 chaves, pois a minha casa tinha 3 portas, uma central, a dos fundos e uma que ficava na lateral da casa. Pois bem, na época eu estudava à noite, então entrava no colégio 6h30 e saía 10h30 da noite. E ainda tinha que esperar o ônibus para voltar para casa e do colégio, que era no centro da cidade, até a minha casa, é uns 20 minutos de ônibus. Então eu chegava quase meia-noite em casa. Isso quando o ônibus não atrasava e eu chegava 00:30, por aí. Pois bem, Ana, por conta disso, meus pais acabam trancando a porta de casa. Eles acabam... Cadê? Estou... Por conta disso, eles acabam trancando a porta de casa. E quando eu chegava, abria as portas e eles já estavam dormindo. Eu sempre carregava essas chaves em um daqueles chaveiros que são ganchos, sabe? Com uma tranca de rosca. E eu sempre colocava as chaves agarradas na parte da calça onde eu ponho o cinto. No passador do cinto, assim. Um dia, voltando do colégio, o tempo estava esquisito, um ar estranho. Quando cheguei em casa, Ana, as chaves não estavam na minha calça. Eu achei que eu tinha colocado na mochila, mas não estavam na mochila. Chamei meu pai. Ele levantou, abriu a porta, perguntou se eu tinha esquecido a chave. Eu disse que não, eu disse que antes de sair até tranquei a porta, pois no mesmo dia, Ana, os meus pais tinham saído antes de mim. Então não dava para deixar a casa aberta sem ninguém em casa, né? E eu tranquei a porta. Como eu encaro essas coisas muito tipo assim, tá beleza, isso acontece. Eu achei que por falta de cuidado eu devia ter perdido em algum lugar na rua. Só que isso foi muito estranho para mim, porque as chaves estavam presas na minha calça e com a tranca fechada também. Não tinha como cair, mas enfim, pensei assim, vou ter que pedir para fazer uma cópia, pois não dava para ficar sempre chamando os meus pais para abrir a porta e nem para pedir para eles para deixarem a chave em algum lugar da varanda onde eu moro, é muito perigoso. Então eu esperei o mês virar e meu pai foi pedir para fazer as minhas chaves. Meu pai fez as chaves e ok, tudo voltou ao normal. Ana, no meu antigo... Isso passou um mês, né? Ana, no meu antigo guarda-roupas, tinha muitas roupas que eu não usava mais. E roupas para minha mãe consertar, pois eu sofro muito com o efeito sanfona. E quando acontece de eu ter uma queda de peso, as minhas roupas ficam largas e a minha mãe, que costura, conserta para mim. Um dia eu precisei pegar uma calça assim, para minha mãe fazer um short. E tinha meses que eu não abria a parte de cabides do guarda-roupa e nem usava a calça que a minha mãe iria cortar para mim. Mas, Ana, quando eu abro a porta do guarda-roupa para pegar essa calça, eu não acreditei. Fiquei tipo, what? As chaves estavam penduradas nessa calça dentro do guarda-roupas. As chaves apareceram ali, todas as 3 no mesmo chaveiro, Ana. Como isso é possível? Tinha uns 6 meses que eu não mexia nesse guarda-roupa, antes das chaves sumirem, e depois, mais 2 meses depois do ocorrido, também não mexi nele. Fazia uns 6 meses que não mexia antes da chave sumir, depois que a chave sumiu, ainda foi mais 2 meses para ela mexer no guarda-roupa. Eu fiquei confusa. Mostrei as chaves para os meus pais e eles começaram a rir muito, mas o meu pai com raiva, porque gastou dinheiro para fazer chave nova. Como eles não acreditam nas coisas que eu vejo, eu nem falei nada relacionado ao sobrenatural, pois a minha mãe já tentou me internar, achando que eu estava louca. E até hoje ela acha. Bem, Ana,
Esse foi meu relato, espero não ter ficado muito longo, espero que goste dele. Um beijo para você e para sua família. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Ah lá, tô falando que as coisas somem e aparecem. Doidura, gente, que doidura. Que é isso, gente? Né? É espírito, é a gente mesmo, sei lá, alguma coisa desmaterializa, mas esse desmaterializar num lugar e materializar no outro é que me deixa muito, que, né? Ó, bom. E o primeiro relato é cuidado com o que sai da sua boca. E quem conta esse relato sou eu mesma, tá? Algumas coisas que eu escutei da minha avó, da minha mãe, enfim. Bom, uma mulher que era comadre da minha avó, era amiga de infância da minha avó. Ela sempre tirava sarro do calcanhar de uma sobrinha da minha avó. Ela ficava chamando de calcanhar comprido, porque o ossinho do calcânio da menina era uma criança. Ele era um pouquinho mais saliente do que o comum. E ela ficava rindo disso e chamando, calcanhar comprido, não sei o quê. Sabe o resultado disso? A filha dessa comadre da minha avó nasceu com o calcanhar exatamente igual ao daquela menina que ela tanto tirava sarro. O irmão dessa mesma comadre da minha avó, ele passava a cavalo, ele andava a cavalo para lá e para cá, e ele sempre passava ao lado de uma casa que ficava no caminho para a casa dele. E nessa casa morava uma mulher e ela tinha uma filha que era muda. E esse cara passava a cavalo, toda vez que ele passava lá a cavalo, ele falava em tom de zombaria, zombando com a mãe daquela menina, ele falava para ela: Ei, a senhora não tem uma mudinha para me dar, não? Fazendo uma alusão à muda de planta, sabe? Uma mudinha de planta, mas zoando, porque a filha daquela mulher era muda. Então ele falava assim, não tem uma mudinha para me dar, não. Como se fosse muito legal brincar com isso, né? A mãe da menina sempre escutava aquilo quieta. Certo dia, a mãe, que já não aguentava mais ouvir essas piadinhas desse homem, ela saiu, foi até o portão e falou para ele: olha aqui, meu senhor, eu não tenho nenhuma para te dar, não, mas Deus tem muitas para dar. Só falou isso. Sabe o que aconteceu, assombrados? Isso parece mentira, mas a minha avó me contava e até minha mãe conhecer as pessoas. Esse homem não teve uma, mas ele teve 4 filhos, todos surdos mudos. Uma tia minha engravidou aos 15 anos de idade. Imagina, isso lá em 76, obviamente antes do casamento. E essa mesma comadre da minha avó, quando ficou sabendo disso, mas ela foi lá e falou um monte para minha avó. Na época, essa comadre ela já tinha uma filha casada e um filho. Mas falou tanto, mas sabe, falou, deu sermão, falou que é isso é coisa de vagabunda, de não sei o quê. Desceu a casca na minha avó e na minha tia, né? Ela criticou tanto que a minha avó voltou para casa, acho que minha avó que foi na casa dela, não sei, mas minha avó voltou para casa chorando de tanto que aquela mulher falou mal para ela, xingou a filha, enfim. Resultado, essa mesma comadre, ela teve 3 netas que também engravidaram bem cedo, também antes de casar e assim levaram uma vida bem promíscua. Ou seja, tudo que ela xingou a minha avó, ela recebeu 3 vezes de volta nas netas dela. Uma cunhada da minha avó era muito racista. Até o próprio filho dela, que era um pouco mais moreno do que os outros filhos, ela xingava de negrinho. E não queria de jeito nenhum que um de seus filhos namorasse uma negra. Resultado disso? Um de seus filhos namorou e se casou com uma negra. Só que essa cunhada da minha avó acabou que caiu muito doente. E a única nora que cuidou dela até a morte foi a nora negra, mesmo sabendo do preconceito da sua sogra. Um homem que era conhecido do meu bisavô, ele tinha uma plantação de arroz e ele sempre dizia: se Deus quiser, vai dar uma ótima colheita. Se Deus quiser, esse arroz vai ser ótimo. Se Deus quiser,
Pois bem, chegou o dia da colheita e de fato foi uma ótima colheita de arroz. Teve ali uma abundância de arroz. A família preparou um jantar, uma panelada com aquele arroz bonito. E então esse homem se sentou à mesa e disse: Agora, Deus queira ou não, eu vou comer esse arroz. Resultado, esse homem infartou na mesa. Ele morreu na mesa do jantar sem colocar um bocado de arroz na boca. Essas são algumas histórias que eu conheço, onde a pessoa paga a língua, sabe? Tudo aquilo que fala, a coisa volta. E aí a pessoa toma, cospe para cima e cai na testa? Então, tem alguma história? Conhece alguma assim? Vou contar mais algumas aqui. Então, deixa eu ler este relato aqui. Vamos ver, de Maledite. Não tem nome, tá? Tá assim, relato de Maledite, mas não tem título. Vamos ver do que se trata. Boa noite, Ana. O meu relato é de Maledite. Vou falar sobre as maledites na vida da minha mãe. E não é só uma maledite, e sim 7. Misericórdia, isso mesmo, 7. Eu moro no interior do Rio de Janeiro e não vou colocar nomes. O relato é bem longo, não, é médio. Mas prometo reduzir ao máximo e te contar toda a história. Tudo começou quando a minha mãe se casou aos 15 anos de idade. Meu pai tem 7 irmãs e todas elas são o cão em pessoa. Minha mãe, de início, não sabia de nada. Namorou por 10 meses e se casou com meu pai, indo morar na casa da sogra, onde morava minha avó e uma de minhas tias, que é uma das piores maledites. Minha mãe logo engravidou do meu irmão mais velho e 4 anos depois deu à luz a mim. Ela morou por 8 anos na casa da minha avó e logo de início sua vida virou um caos. Hoje somos espiritualistas, mas minha mãe tem formação católica. Quando se casou, já era membro da igreja na qual estamos até hoje e que nos ajudou a estar vivas. Ela sempre direcionou a maledite, né? Acho que a maledite sempre direcionou suas maldades para minha mãe. Sempre direcionou suas maldades para minha mãe, meu irmão e eu. Logo no início do casamento, minha mãe ganhou de presente de uma das cunhadas um jogo de cama vermelho e, sem nenhuma maldade, começou a usar. Ela comentou com a minha mãe que via ela quem? Logo no início do casamento, minha mãe ganhou de presente de uma das cunhadas um jogo de cama vermelho e, sem nenhuma maldade, começou a usar. Ela comentou com a minha mãe que via uma senhora sentada na cama sempre que ela colocava esse lençol. Que via uma senhora sentada na cama sempre que ela colocava esse lençol. E disse que, como minha mãe era espiritualista, não teria medo de usá-lo. Vale ressaltar que ele era lindo, esse jogo de cama. Ela me conta que começou a ficar atordoada e sem vontade de ficar em casa. Logo no dia seguinte que ela colocou o lençol, eu caí e quebrei meu braço. Eu tinha 4 anos. Minha mãe notou que havia algo de errado sempre que entrava no quarto. Ela teve a ideia de doar na igreja, porque estava próximo ao Natal. Doar o lençol, é isso, na igreja, porque estava próximo ao Natal. Fez oração no altar e pediu para que nada de ruim acontecesse para quem recebesse esse lençol. Minha avó é médium e recebe espíritos de luz que nos ajudam. Nossos antepassados, como cremos em nossa doutrina. Minha avó disse que o jogo de lençol que a minha mãe havia ganhado tinha sido enfeitiçado para minha mãe enlouquecer e sair de casa em 7 dias. O que não aconteceu, pois minha mãe tirou antes. E mesmo eu tendo quebrado o braço que elas pretendiam, quebrado o braço, o que elas pretendiam não se cumpriu. Não me pergunte o porquê dessa maldade. A minha mãe já tem 28 anos de casada e até hoje não tem explicação isso.
Todas elas faziam de tudo para complicar a vida da minha mãe, tanto materialmente como espiritualmente. Sempre fizeram trabalhos de magia negra para minha mãe, fora que causavam muitos conflitos no seu relacionamento. Essa cunhada que morava no quintal, até coisas na comida ela colocava para estragar e a minha mãe ter que fazer novamente e gerar conflito entre meu pai e ela. Minha mãe não tinha paz. Eu não vou contar tudo porque é muita coisa, mas o que mais me marcaram eu vou contar rapidamente aqui. Após os 8 anos morando nos fundos da casa da minha avó, minha mãe conseguiu se mudar, mas nem assim a minha tia a deixava. Fazia questão de ir atormentá-la na nossa casa. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, da última casa que nos mudamos e na qual estamos até hoje, minha mãe estava muito mal. Ela mal conseguia andar. Ela ficou com menos de 50 quilos e estava com uma aparência muito ruim, de alguém muito doente. Naquele período, pensei que fosse perder a minha mãe. Ela não conseguia comer e mal andava. Esses sintomas, prestem atenção, é recorrente aqui nos trabalhos, hein? No primeiro relato aconteceu a mesma coisa. Isso permaneceu por quase 1 ano. Ela foi vítima de um trabalho de magia negra feito pela minha tia. Descobrimos com a ajuda dos nossos antepassados, mais uma vez, e o trabalho foi quebrado. Mas foi tão forte que a minha mãe levou anos para se recuperar. Nos dedicamos muito na igreja para a mamãe se restabelecer e ela conseguiu atravessar essa maldade. Ela vinha aqui em casa e logo em seguida desse relato que contei, minha mãe viu em sua gaveta uma lingerie que sabia que não era dela e a minha mãe não usou. Uma lingerie vermelha que ela mesma contou que havia deixado na gaveta da minha mãe. Por final, depois que cresci, não a suportava e não queria ela na minha casa. Ela também me detesta porque sempre falei com ela mesmo, não sei, que sabia que ela era, que eu sabia quem ela era e que ela não prestava. Eu sempre falei para todas elas, até porque elas nunca esconderam que não gostavam da minha mãe. Sempre defendi minha mãe com unhas e dentes. Mas graças a Deus, após 28 anos de sofrimento da minha mãe, eu consegui tirar ela daqui. Meu pai me deu uma moto de presente no ano de 2017 e em 2018 ela ainda frequentava minha casa, mesmo fazendo trabalhos de macumba e jogando diversas coisas na minha casa. Em um dia, ela, saindo da minha casa e meu irmão foi chegando, viu ela jogando um pó branco em minha moto e veio me contar. Eu explodi e disse que eu ia na casa dela. Meu pai foi até a casa dela e disse que não a queria mais em nossa casa. Meu pai nunca quis acreditar que todas elas fossem capazes de tudo aquilo, mas eu disse que eu iria lá enfrentá-la. Eu não aguentava mais. Daí ele foi e disse que não a queria mais aqui. Depois descobrimos que ela havia feito um trabalho para eu me acidentar de moto e morrer. De fato, no mês seguinte eu caí de moto, mas graças a Deus só torci o tornozelo e ralei um pouco o braço. Agradeço a Deus porque foi dito, agradeço a Deus porque foi feito para me matar. Enfim, Ana, aqui tenho muitas histórias para falar sobre as 7 maledites na vida da minha mãe e na minha vida. Conseguimos com muito custo tirá-las de nossa casa, mas até hoje temos revelações de nossos antepassados que ela ainda faz magia negra pra gente e que nos odeia com todas as forças. Deve ser coisa de outras vidas, porque nessa não houve nada. Tudo que todas fizeram até hoje foi por pura maldade. Beijo, sou super fã do seu canal e espero que leia o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Gente, 7? Só pode... É o que eu pensei mesmo, só pode ser coisa de vida passada, porque... Ódio gratuito? Ciúmes do irmão? 7 mulheres, apenas um homem.
teriam todas elas ciúmes do seu pai? Este daqui. Peraí, não tá aberto? Tá aberto? Acho que tá aberto aqui. Beleza. É Uma Bruxaria da Maledite. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Uma Bruxaria da Maledite. Vamos então ao relato, depois a gente dá os beijinhos e por aí vai. Oi, Ana, boa noite, assombrados. O meu relato se passou há muitos anos. Posso afirmar que a minha memória recuou no tempo tantíssimo, visto que a minha mãe, figura central do relato, hoje tem 84 anos e naturalmente me autorizou a contar e se maravilhou com a riqueza dos detalhes. Era o ano de 1975. Minha mãe havia 38 anos, tinha 38 anos nessa época, cheia de energia e dona de uma beleza estonteante. Loira, olhos verdes, um sorriso sempre estampado nos lábios, uma mulher forte e trabalhadeira. Era telefonista e mantinha sua casa e suas filhas, eu e minha irmã, com ordem e dedicação. Minha mãe era separada do primeiro matrimônio. Meu pai biológico era um homem de caráter difícil e, além de tudo, alcoolizado. Ou alcoólatra, né? Sim, meu pai era um alcoólatra e, por meio desse vício, morreu sozinho e doente. Minha mãe tocou sua vida para frente, arrumou um novo companheiro, em verdade, o seu primeiro namorado. Ele também havia se casado, mas ao saber da separação da minha mãe, ele se separou também e propôs a minha mãe ficarem juntos. Olha só. Ana, meu pai de verdade foi e será sempre esse senhor, que aqui chamarei de João, que infelizmente já é falecido. Pai João me ensinou praticamente tudo, a ler, escrever, dirigir. Era dedicado a mim e a minha irmã, como um pai de verdade. Ele era estéril, Ana, e não podia ter filhos, e para ele nós três éramos uma espécie de presente do destino. Mas as coisas começaram a mudar. Improvisamente, eu não conheço essa palavra, gente. Minha mãe, sempre muito organizada e enérgica, né, passou a ter, no início, pequenos problemas de saúde, uma insônia, um mal-estar, dores no corpo, e não só ela, eu comecei a ter pesadelos, acordava no meio da noite chorando e gritando. Alguns meses se passaram e a minha mãe era muito mudada, estava muito mudada. Sempre cansada e com fortes dores de cabeça, dormia praticamente todo o dia. Eu e minha irmã andávamos muito mal na escola e o meu pai sentia sempre mais o peso da responsabilidade de tudo em suas costas. Um dia minha mãe acordou de manhã, era um domingo, gritando e pedindo socorro. Havia toda a sua pele, a pele do corpo todo. É isso, havia toda a pele do corpo coberta de uma erupção cutânea, pústulas vermelhas que minavam uma água fétida. Gente, o que é isso? O rosto estava inchado, ela estava um monstro. Meu pai, desesperado, chamou uma vizinha de casa, enfermeira, que examinou as feridas e disse o seguinte: olha, João, eu nunca vi algo assim. Ela ontem não tinha nada em nenhuma parte do corpo. Essa senhora era evangélica e há tempos conversava com a minha mãe. Eram vizinhas e amigas. Sempre respeitosa de minha mãe, que era católica. E dizia sempre o seguinte: política e religião não se discute. Não poderei mais esquecer essa nossa vizinha, uma pessoa gentil e muito aberta de coração e de mente. Ela disse ao meu pai o seguinte: João, eu não fui sempre evangélica e respeito todas as religiões. Não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas se a sua filha fulana sente e vê coisas e sua mulher está nesse estado,
Você deveria procurar ajuda, não com os médicos, visto que os exames anteriores não mostraram nada. Penso que nem mesmo com a pele de sua mulher vão concluir qualquer coisa. O meu pai, surpreso e incrédulo, meu pai ficou surpreso e incrédulo. A nossa vizinha de casa era uma pessoa tão discreta, evangélica convicta. E acho que o meu pai disse: "E o que devo fazer?" E a minha vizinha nem pensou duas vezes, disse assim: "Amanhã eu mesma levarei vocês a um centro de Umbanda." Olha só, a vizinha evangélica disse isso. "Amanhã eu mesma levarei vocês a um centro de Umbanda. Ali trabalha um amigo da família, muito preparado e forte. Só ele poderá ajudar vocês." Assim, uma noite, fomos todos nós a um centro de Umbanda. Um centro muito famoso na região. Ali, quando chegamos, minha mãe se sentiu mal e um dos incorporados se aproximou e disse: "A senhora está muito mal. O que lhe fizeram é muito forte. Deve confiar em nós. Sabemos que alguém deseja que a senhora perca completamente a sua sanidade mental, a sua saúde e a sua beleza. O feitiço foi feito em 3 partes e já está quase chegando ao fim." A minha mãe quase perdeu os sentidos. Os atabaques sonaram uma música muito ritmada, parecia uma oração. Minha mãe se sentia já um pouco melhor e um incorporado disse ao meu pai: "O senhor é da farda. Um amigo seu da farda levou para sua casa o seu cobre-cabeça e a mulher dele é amiga da sua ex-mulher." Ana, o meu pai, há muito tempo atrás, foi punido na caserna dos bombeiros porque havia perdido o cap de trabalho. Depois, esse cap reapareceu misteriosamente. E o incorporado continuou: "O senhor vá em paz e quando chegar em casa, pega o cobre-cabeça e olha dentro, mas não toca, tá? Mete no chão, atrás da sua casa, em cima de um jardim, na terra, e faz xixi em cima do seu cobre-cabeça. Depois joga ele no mar. Compra outro, que o seu chefe não gosta que o senhor não use o cobre-cabeça." Ana, como ele sabia? Ninguém sabia da punição do meu pai, nem a minha vizinha. Chegamos em casa, meu pai pegou o cap e no jardim atrás de casa abriu o forro e estava lá um saquinho preto que ele não tocou. Recolocou o forro do cap e botou ele no chão e fez xixi em cima. Pegou o carro, foi até a praia mais próxima e jogou no mar. Ana, no dia seguinte a minha mãe não tinha mais nada, nem mesmo uma manchinha na pele. Meu pai cortou relações com esse seu amigo de trabalho e mudamos para uma outra casa. Ele pediu transferência para outro quartel. A ex-mulher do meu pai não aceitava que ele vivesse feliz com uma outra mulher que havia dado a ele 2 filhas. Era uma mulher infeliz e havia guardado dentro do coração um ódio sem tamanho pela minha mãe e pela nossa família. Meu pai e a minha mãe viveram felizes e juntos por mais de 40 anos. Um forte abraço em você e na sua adorável família. O meu relato termina aqui e que sirva de aviso às pessoas. A maldade humana não conhece limites. Ah, tão nem aí mesmo. Mas que bom que deu certo. Mas peraí, eu só fiquei aqui, ó. A vizinha, que era evangélica, levou eles no centro de Umbanda para desfazer isso. E ela falou: nem sempre eu fui evangélica. Então ela já conhecia, sabia das coisas aí, né? Que ali ia ser ia resolver mais rápido, talvez, né? Não sei. Bom, então vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.